Entrevistas. Olha, atualmente o acidente vascular cerebral, o AVC, é uma das 3 mais frequentes emergências da saúde pública do nosso país. E para falar sobre o tema, eu converso agora com o maior neuropatologista muscular do Brasil, Benny Schmitz. Ele sentiu na pele como é passar por isso, já que teve 8 AVCs. Doutor Benny, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade. Prazer falar com o senhor, é a Carla, tudo bem? Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Prazer enorme falar com o senhor. Eu acho que a gente já esteve junto, né? Já nos falamos, com certeza. Essa é a segunda vez. Tá bom, Carla. Obrigada pela participação. Doutor Benny, foi como sentir na pele essa experiência de ter tido 8 AVCs? Conta pra gente. Olha, o acidente vascular cerebral, sobretudo o acidente vascular isquêmico, ele é realmente um problema de saúde pública do nosso país, né? Mas quando a gente fala e pensa em acidente vascular cerebral, a gente não deve pensar em tratamento, sabe, Carla? Sim. Porque seria muito mais inteligente para as pessoas que são responsáveis pela saúde pública do nosso país falar na prevenção do acidente vascular cerebral, né? Então, por exemplo, para as pessoas idosas, né, o que acontece? O idoso, as pessoas deviam ser conscientizadas que não poderiam beber como os jovens, o fumar, os cofatores dos acidentes vasculares cerebrais, os isquêmicos, que são muito mais frequentes que os hemorrágicos, eles dependem muito do estilo de viver, né? Por exemplo, a obesidade é um fator muito importante, né? Então, é muito mais inteligente a gente prevenir um acidente vascular cerebral do que tratar, porque geralmente eles não são fatais. Sim. Os isquêmicos. E eles deixam as pessoas com sequelas que vão onerar o serviço público de saúde, né? Então, acho que a primeira mensagem é conscientizar a saúde pública do nosso país a divulgação das medidas necessárias de prevenção aos acidentes vasculares. Eu acho que isso vem antes do tratamento propriamente dito. Quais foram os fatores que levaram o senhor a ter tantos AVCs? Bom, primeiro a gente tem que ter uma constituição genética, né? Sim. Da mesma forma como uma convulsão. Uma pessoa pode ter um tumor cerebral e não cursar com uma crise convulsiva. Então a gente tem tudo na vida, depende um pouco da constituição genética. Mas, por exemplo, no meu caso, a morte do meu pai foi uma coisa muito importante, né? Os primeiros 3 acidentes vasculares cerebrais que eu tive foi quando foram totalmente de etiologia emocional. Sim. Quando eu perdi o meu pai. E eles estão muito ligados ao aspecto emocional e do estilo de viver. Eu tenho aqui, por coincidência, aqui nesse momento, aqui na nossa clínica de reabilitação, tem um almirante da Marinha que teve um acidente vascular cerebral secundário. Ele é um sobrevivente da guerra no Oriente Médio. Olha. Então o carro onde ele estava foi atacado por fuzis AK-47 e foi bombardeado por fuzis. Ele teve um choque emocional e teve um acidente vascular isquêmico bastante grave, né? Que, conforme eu disse, geralmente não cursa com óbito, mas sim com a sequela, né? Fatores emocionais, então, doutor Benny, aborrecimentos, o próprio estresse, a vida corrida nossa do dia a dia, colaboram também para acidentes vasculares? Os médicos têm a impressão, muitos neurologistas pensam, que acidente vascular cerebral isquêmico sai um pedacinho da artéria de ateromatose, arteriosclerose, descasca a artéria e esse pedacinho, esse trombo que se torna um êmbolo, entope um vasinho do cérebro. Sim. Não é assim, Carla. Não é assim. Os vasos do acidente vascular isquêmico, como já dizia o maior patologista do nosso país, Walter Edgar Maffei, muitos acidentes vasculares são vasoconstricções, quer dizer, o vaso fecha por um fenômeno emocional, conforme eu disse, ou até um fenômeno alérgico. Não precisa ter um êmbolo, não precisa ser a culpada arteriosclerose, né? E, aliás, na maior parte das vezes,
os acidentes vasculares são causados por estresses emocionais, né? Mesma coisa o infarto do miocárdio, por exemplo, né? Sim. O infarto do miocárdio é típico em pessoas que têm altos índices de estresse, né? Certo. E como que o senhor passou por todas essas etapas? Depois de tantos AVCs, como é que foi o tratamento? Como é que o senhor conseguiu se recuperar, né, graças a Deus tão bem, de tantas etapas? Olha, em primeiro lugar, como cientista, né, humildemente a gente tem que acreditar em Deus, né? Claro. Porque a ciência não explica a vida. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque eu fiquei cego, paralítico e afásico num dos AVCs, e realmente acho que ele me ajudou um pouco. Agora, hoje eu sou um homem que ando mais de 10 km por dia, corro geralmente 7 km dia sim, dia não. Quer dizer, eu tive uma reabilitação excelente, bem feita, né? porque eu trabalho com reabilitação, né? Sim, sim. Eu tento fazer o melhor que eu posso aqui no país. A gente tem alguns centros de reabilitação no Brasil, mas o Brasil carece de centros de reabilitação, né? Claro. Aliás, a saúde pública do nosso país está doente há muitos anos, né? É um pecado os brasileiros serem submetidos e precisarem da saúde pública do nosso país, né? E, sobretudo, as pessoas com deficiência, né? Que ficam com algum tipo de deficiência. É verdade, né? A saúde está um caos, infelizmente. Doutor Beni, eu vou pedir um pequeno intervalo e já eu continuo conversando com o senhor, tá certo? Tá certo, Carla. Já a gente volta a se falar. Estou conversando com o maior patologista neuromuscular do Brasil, Dr. Beni Schmidt. Está por telefone de São Paulo, conversando com a gente. Eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo. Tudo a Ver volta já. Rádio Record. Estamos apresentando Tudo a Ver. 2h20, de volta com o nosso Tudo a Ver. Estamos na linha, diretamente de São Paulo, com o maior patologista neuromuscular do Brasil, Dr. Beni Schmidt. Dr. Beni, fala pra gente quais são as sequelas mais comuns para quem sofre o AVC. Olha, a sequela mais comum, Carla, de radiovintes, para quem sofre um acidente vascular isquêmico, são as sequelas motoras, né? Então, é uma hemiparesia que pode comprometer só o membro inferior ou o membro superior. Mas as pessoas podem cursar com uma sequela na visão, né? A hemianopsia bilateral, que é a perda da visão lateral do campo visual. Sim. Né? São as sequelas mais frequentes dos acidentes vasculares isquêmicos, né? Carla, você sabe que, se você me permitir... Sim, doutor. Eu queria deixar uma mensagem que você ficou falando, puxa, doutor, você teve 8 AVC. Pois é. Né? Como é que você conseguiu se recuperar deles, né? Qual foi o caminho, né? Eu tinha citado a presença de Deus, mas eu queria lhe dizer o seguinte, Carla, deixar uma mensagem para o rádio ouvinte. Eu passei a vida inteira, sabe? Escutando que da vida nada se leva. Verdade. Né? E agora eu estou escrevendo um novo livro, que é O Médico, onde eu conto os 12 casos mais impressionantes que eu convivi na prática médica. Sim. E num dos capítulos eu escrevi justamente ao contrário, que da vida tudo se leva. Quem falou que na vida nada se leva é quem enxerga a vida só as coisas materiais que fazem parte da nossa vida. Mas a nossa vida não é feita só daquelas coisas materiais. Da vida tudo se leva significa encarar a vida como uma coisa sagrada. E eu acho que eu recuperei tudo que eu perdi nos AVCs, muito também por causa da raça e vontade de viver. Com certeza. Vontade de aproveitar cada segundo da vida que eu ganhei, que todos nós ganhamos, sabe, Carla? Com certeza esse foi o maior motivo aí, né, para sua superação. As pessoas hoje vivem num momento político do Brasil, por exemplo, onde só se fala em destruição, delação, conspiração, corrupção.
E o Brasil precisa dar uma volta nesse ciclo da vida e falar em criação, em amor, em perdão, não é? Para a gente mudar a roda do curso do nosso país. Verdade, doutor. Eu me lembrei que eu queria deixar essa uma mensagem para vocês. Ok, muito obrigada pelas palavras. Eu gostaria que o senhor deixasse também o nome do livro, né? O livro chamar-se-á O Médico. O Médico. E o senhor vai contar aí suas experiências nele? Eu vou contar, o livro foi ideia do meu filho, do meio, Marquinho. Sim. Eu vou contar os 12 casos mais extraordinários que eu vivenciei na minha vida, e chamar a atenção dos meus colegas médicos do nosso país, que eu acho o médico brasileiro o melhor médico do mundo, mas que ele tem que tomar cuidado para não se tornar que nem os médicos de fora do Brasil, nos lugares onde eu trabalhei, né? O médico brasileiro, ele tem que continuar a ser humanista, né? Eu acho que um dos últimos lugares onde o médico ainda pratica uma medicina humanista é no Brasil, né? Graças a Deus. E hoje, sabe, Carla, o médico está tentando tratar de um gene, a genética está na moda, daqui a pouco os médicos vão tratar de um átomo, mas os médicos não podem se esquecer que esses genes e esses átomos fazem parte de um corpo humano. Sim. Os médicos têm que tratar de seres humanos. É lógico que a genética e a futura medicina atômica vai ser importante, mas a gente nunca pode perder o foco, né? O foco da constituição da vida humana. Seres humanos. Da vida humana, com certeza. Dr. Beni, os jovens também podem serem vítimas do acidente vascular cerebral? Podem, mas os jovens, sabe, Carla, aí já aumenta mais o risco dos acidentes vasculares hemorrágicos. Por que o hemorrágico? Pessoas mais jovens. Sim. Como, por exemplo, pessoas um pouco mais jovens, secundários, ou a hipertensão arterial, ou a ruptura de um aneurisma, né? Que dão as hemorragias subaracnoides, né? Chamadas. Então, o AVC do idoso, ele tem características diferentes geralmente das pessoas mais jovens, né? E o AVC acomete mais os idosos, Dr. Beni? O AVC é mais frequente. O AVC isquêmico é entre 80% a 90% muito mais frequente nos idosos. Lembrando que os idosos são pessoas de mais de 60 anos de idade. Eu, Carla, ainda não sou idoso, que eu estou com 59 anos de idade, ainda falta um. Está muito jovem. Eu tenho que me cuidar para não ter o nono AVC, né, se Deus quiser. E os idosos, eu volto a repetir aquela nossa mensagem no começo do programa. A saúde pública precisa se conscientizar de que a melhor medicina para o nosso país é a medicina preventiva. Sim. A gente tem que prevenir a doença e não tratar da sequela da doença. E isso vale muito para os acidentes vasculares cerebrais, né? E essa prevenção começa agora, né, doutor? Oi, Carla. Doutor Beni, essa prevenção começa agora. Às vezes a pessoa quer se cuidar, já está numa idade avançada. Que você terminar a entrevista, Carla. Verdade. Assim que a gente parar de falar. Obesidade não é uma questão de beleza. Obesidade é uma questão de saúde pública. É uma epidemia mundial, né? Aconselhar o idoso a tentar se controlar um pouco na bebida ou no fumo, porque o idoso, logicamente, ele tem muito maior propensão, né? Uma coisa é uma pessoa jovem fumar e beber, outra coisa é um idoso, né? O estilo de vida, continuar trabalhando, né? A aposentadoria é uma mensagem para o rádio ouvinte aí da Rádio Record. Sim. A vida não reconhece a aposentadoria. A vida não reconhece a aposentadoria. A aposentadoria é uma coisa de políticos. De política. A política tem que escutar mais o cientista. Um homem idoso que para de trabalhar, que para de ser útil à sociedade, ele tende a cursar, a ficar doente e morrer, bem. Ele adoece mais rápido, né? Né? Então a gente nasceu para trabalhar durante toda a nossa vida.
E a exemplo de tudo que o senhor falou, teve 8 AVCs, hoje corre aí ou caminha 7, 8 quilômetros, com certeza o senhor leva uma vida bem saudável, com uma alimentação balanceada, que também é muito importante, não é isso? Olha, então, a alimentação balanceada agora com respeito aos nutricionistas. Além de, é muito importante as pessoas entenderem. Lógico que é importante saber o que comer, mas hoje no nosso país, que está quase começando a ficar como a população norte-americana, às vezes não é nem o que comer, viu, Carla? Uhum. É o quanto nós estamos comendo. Sim. Né? Porque se você ficar comendo comida saudável, 50 quilos de comida saudável por dia, você vai ficar gordinha. Tem que balancear isso aí, né? Então é comer menos, né? Então, em primeiro lugar, comer menos. Em segundo lugar, hoje a nutrição no Brasil é respeitada no mundo inteiro. Então, saber balancear bem aquilo que está comendo, né? Com certeza. Comer doce em excesso e assim por diante. Tá certo. Doutor Beni, o senhor é um exemplo aí para todos nós aí que estamos ouvindo, o senhor contar essas experiências aí de 8 AVCs, mesmo sendo aí o maior patologista neuromuscular do Brasil. O senhor é um vitorioso, com certeza. A gente quer parabenizar o senhor aí, tá bom? Carla, eu que agradeço. Foi de novo um prazer enorme falar com você. Você viu que eu me lembrava de você. E deixa aí uma boa tarde aos teus rádio ouvintes, né? Porque os dias, as manhãs, as tardes e as noites já seriam melhores para todos nós, para a condição humana, se a gente desejasse uma boa tarde, com vontade, sem hipocrisia, né? Uhum. Para a gente aproveitar o dia. Com certeza. Carla? A gente tem que começar a vida aproveitando o dia. Se ficar pensando na manhã, não aproveita nem hoje nem amanhã. Pois é, tem que aproveitar agora, o momento. Amanhã pertence a Deus, não é isso? Sim. Doutor Beni, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, um prazer enorme falar com o senhor, tá bom? Legal, olha, eu vou aproveitar a proximidade e me despedir de vocês, desejando um Feliz Natal. Para o senhor Feliz também. Ano Novo a todos vocês, e que aproveitem essas datas, esses rituais, né, que os homens fazem de comemorar o Natal e o Réveillon, para refletir um pouco sobre a nossa condição humana. Sim. Refletir para a gente tentar voltar em 2016 melhor. Com certeza. Melhor como pessoa, melhor Isso. como gente. Uhum. Né? Fazendo bem sempre. Que o ano que vem não seja tão ruim como as pessoas que não amam a vida andam dizendo por aí. Verdade. Olha, um Feliz Natal para o senhor. Boa tarde, e muita saúde, hein? Para você também, Carla. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Dr. Beni Schmidt, o maior patologista neuromuscular do Brasil. Segunda vez que a gente conversa aqui. Um prazer falar com o Dr. Beni. Por telefone aqui conversando com a gente, diretamente de São Paulo. Então, um grande abraço ao Dr. Beni e toda a sua equipe, que muito gentilmente aí reserva um espaço para falar com a gente aqui no Tudo a Ver. 2 horas, 30 minutos intervalo e a gente volta.